Oi pessoal, eu sou Maria Eduarda, sou bolsista do PIBID na Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes e hoje eu vou estar falando com vocês sobre o Teorema de Pitágoras. Antes de falar do teorema, a gente vai comentar por que ele teve esse nome. Pitágoras ele foi um filósofo e matemático grego que viveu 500 anos antes de Cristo e acredita-se que ele foi o primeiro a demonstrar que o teorema valia para todo o triângulo retângulo. E o que o teorema fala? O teorema é o seguinte: em todo triângulo retângulo, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Para a gente poder entender direitinho isso, a gente vai retornar lá no triângulo retângulo. Então vamos lá. O triângulo retângulo é uma figura geométrica formada por 3 lados. E por que a gente chama ele de triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo reto. Ou seja, um ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus que a gente coloca um quadradinho aqui, ó. Então, ele tem um ângulo reto e 2 ângulos agudos, ou seja, 2 ângulos menores que 90 graus. O lado oposto a esse ângulo reto, que é esse ângulo de 90 graus, a gente chama ele de hipotenusa. E a medida, e esse lado, ele é o maior dos lados do triângulo. Então, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa e é o maior dos lados. Os outros 2 lados a gente chama de catetos. Aqui a gente tem um cateto, e aqui a gente tem outro cateto. Vamos agora supor que a medida da hipotenusa valha A, ou seja, esse tamanho aqui, ele mede A é um número que a gente não sabe, pode ser qualquer coisa. O cateto 1, vamos supor que ele meça B e o 2, C. E como que eu faço isso no teorema agora? Olha só, em todo triângulo retângulo, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, vamos lá. Quanto que mede a hipotenusa? A hipotenusa mede A. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. A gente sabe que um cateto vale B e o outro cateto vale C. Elevei os dois ao quadrado e somei. Então, essa aqui é a fórmula lá do Teorema de Pitágoras que a gente usa. Beleza? Vamos então fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro. Em cada triângulo, encontre a medida que falta. Vamos fazer esse aqui primeiro. Aqui a gente tem um triângulo ABC, que esse lado AB mede 3 centímetros e esse lado AC mede 4 centímetros. O que a gente tem que encontrar, então? A medida desse lado BC aqui. Se a gente observar, o nosso ângulo de 90 graus, ele tá aqui, ó. Certo? Ou seja, qual que é o lado oposto a esse ângulo? Meu lado oposto a esse ângulo é o nosso lado BC que a gente quer descobrir, que é também a hipotenusa. A hipotenusa, vou colocar assim. Vamos supor aqui que esse lado, que é a hipotenusa, né, meça A. Então, a gente quer descobrir qual é o valor desse A aqui. Como que a gente vai fazer isso? Usando Pitágoras. Então, olha só. A hipotenusa ao quadrado, que é A, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede 3, então 3 ao quadrado, mais o outro cateto mede 4, mais 4 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é igual a 4 vezes 4, que é 16. Então, A ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Então, a gente tem que A ao quadrado é igual a 25. Como que eu faço para descobrir esse A aqui?
eu vou passar esse expoente 2 como pro outro lado. E ele vem pro lado de cá como raiz quadrada. Então, aqui a gente tem que A é igual a mais ou menos, nunca pode esquecer do mais ou menos, raiz de 25, certo? Só que aqui a gente colocou esse mais ou menos, mas a gente está trabalhando com medida. E não tem como, por exemplo, um lado medir menos 10, por exemplo. Então, a gente sabe que vai ser positivo o nosso A, certo? Então, A é igual... Qual que é a raiz de 25? A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, A é igual a 5. Ou seja, esse lado aqui mede 5 centímetros. Beleza? Então, tá bom. Vamos fazer o outro triângulo daqui. A gente tem o lado AB medindo 4,5 e o lado BC medindo 7,5 centímetros. Então, a gente tem que descobrir esse lado AC aqui. Primeiro, vamos achar o nosso ângulo de 90 graus. Só pode ser esse daqui, nosso ângulo A. O lado oposto a ele é o lado BC, que a gente já sabe, que mede 7,5 centímetros. Então, a gente quer encontrar um cateto, que eu vou chamar ele, vamos supor que ele meça B, certo? E a gente vai descobrir por Pitágoras de novo. Então, vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, que é 7,5 ao quadrado, é igual a B ao quadrado, que é o cateto que a gente não sabe quanto mede, mais 4,5 ao quadrado. Vamos ver quanto que é 7,5 ao quadrado? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 7,5 ao quadrado é igual a 7,5 vezes 7,5. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 7 vezes 5, 35. Mais 2, 37. Ih, ficou um pouquinho. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 7, 49. Mais 3, 52. Sempre número embaixo de número, ó. Então, vou somar. Onde não tem nada, eu coloco 0. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. 1 mais 3 mais 2 dá 6. Aí, 5 mais 0, 5. Deu uma rabiscada ali. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode esquecer de colocar a vírgula. Eu tenho um número depois da vírgula e aqui também um número depois da vírgula. Ou seja, eu tenho 2 números depois das vírgulas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2. 7,5 ao quadrado é igual a 56,25. Vamos substituir aqui. 56,25 é igual a B ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. Essa continha é semelhante a essa aqui que a gente fez, só que agora é 4,5 vezes 4,5. Eu não vou fazer para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Mas depois vocês façam aí no cantinho do papel. Já vou colocar o resultado direto. 4,5 ao quadrado eu achei que é 20,25. E agora a gente tem que encontrar o valor do B, certo? Então, eu vou deixar ele sozinho, vou isolar o B. Vou, então, passar esse 20,25 subtraindo aqui, né? Porque aqui ele tá somando, então vai passar para o outro lado subtraindo. Aí vai ficar 56,25 menos 20,25, que é igual a B ao quadrado. 56,25 menos 20,25 é igual a 36, que é igual a B ao quadrado. E aí, a gente faz igual a gente fez aqui para encontrar o A. Quanto que vale o meu B? O B é a raiz de 36.
que é 6 centímetros. Por quê? Porque 6 ao quadrado, ou 6 vezes 6, é 36. Então, esse lado aqui que falta mede 6 centímetros. Ok? Vamos então agora para essa atividade aqui. Eu vou sugerir que vocês pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos, tá? Depois eu vou resolver. Vamos ler o exercício então. A figura representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura. Esses aqui são os degraus. Encontre o comprimento total do corrimão. O corrimão é essa linha mais escura aqui, tá vendo? Eu quero o comprimento total. Eu já sei que aqui mede 6 centímetros e eu sei que aqui também mede 6 centímetros. Para eu encontrar o comprimento total, falta essa parte aqui, ó. E como que eu vou encontrar essa parte? Pensem comigo. Se a gente observar, aqui, ó, forma um triângulo retângulo, certo? Eu sei esse lado. Por que que eu sei? Porque ele é igual a esse aqui. E eu sei também quanto que mede esse lado aqui de baixo. Consigo descobrir, porque olha só. Deixa eu trocar a cor da caneta. Eu sei que essa partezinha mede 4,8 centímetros. Eu sei que essa outra parte mede 4,8 centímetros. Eu sei que essa outra parte também mede 4,8 centímetros. Essa aqui também, com um pouquinho mal desenhada, e essa aqui também. Ou seja, essa nossa base do triângulo, ela é composta por 5 partes de 4,8 centímetros. Então, a gente consegue descobrir quanto que mede. É só fazer 4,8 vezes 5. 5 vezes 8 é 40, vai 4. 5 vezes 4 é 20, mais 4, 24. A gente tem um número depois da vírgula, então um número, coloco a vírgula aqui. Ou seja, essa parte aqui do nosso triângulo mede 24 centímetros. Então, agora a gente consegue descobrir qual o valor dessa parte aqui que está faltando do nosso corrimão. Vou pular para ficar uma coisa mais desenhadinha, que eu já passei para cá. Então, redesenhei o triângulo aqui. E essa parte A é essa parte aqui que está faltando. Tá bem? Como que a gente vai descobrir? Por Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que é A ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Certo? Não, é igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. O primeiro cateto mede 10 centímetros, então aqui é 10 ao quadrado, mais 24, que é o outro cateto, ao quadrado. A ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, que é 100. 24 ao quadrado é 24 vezes 24. Aí vocês façam uma continha também no cantinho, que eu já vou colocar aqui direto, tá bem? Que é 576. Então, A ao quadrado é igual a 100 mais 576 é 676. Então, o A é igual a raiz quadrada de 676. E agora, como que a gente faz para descobrir a raiz desse númerozão grandão? A gente precisa fatorar o número. Fatorar em números primos menores para ver como que a gente escreve esse número, que aí vai ajudar a gente a achar a raiz dele, tá bem? Vou fazer aqui que vocês vão entender melhor. Olha só. 676. Vamos lá. Qual que é o primeiro número, o menor número primo que a gente tem? É o 2. Esse número, ele é divisível por 2? É, porque ele é um número par, certo? Então, 676 por 2. Quando eu faço 676 dividido por 2,
dá 338. Consigo dividir ele por 2 de novo? Consigo. Então, 338 dividido por 2 dá 169. 169 não dá mais para dividir por 2, certo? Também não dá por 3, não dá por 5, pelos primos. Mas eu sei que 169 é igual a 13 ao quadrado, ou seja, 169 dividido por 13 me dá 13. E se eu dividir por 13 de novo, me dá 1. Então, o que a gente descobriu? Olha só, que 676 é igual a 2 vezes 2 vezes 13 vezes 13, que eu posso escrever assim, ó, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vezes 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13. Que é a mesma coisa que eu escrever assim, ó, que é 2 vezes 13 ao quadrado. E quanto que é 2 vezes 13? 2 vezes 13 é 26. Então, 26 ao quadrado. Ou seja, se 676 é igual a 26 ao quadrado, eu sei que a raiz de 676 vale 26. Então, o que a gente descobriu? Que esse lado aqui do corrimão vale 26 centímetros. Só que eu quero o comprimento total dele. Qual que é o comprimento total dele? É 6 mais 26 mais 6. Que vai dar, vamos fazer a continha aqui rapidinho. 26 mais 6 mais 6. 6 e 6, 12, mais 6, 18, fica 8 e vai 1. 2 mais 1, 3. Ou seja, o comprimento total do corrimão é 38 centímetros. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Revejam o vídeo, pausem, façam com atenção. Muito obrigada e se cuidem!